Os filósofos sempre privilegiaram a razão, sempre tomaram a razão como a parte superior do ser humano e como aquela responsável por domar a natureza. Não apenas a natureza externa, mas talvez principalmente a natureza interna, a natureza interior do ser humano. Porém, se nós observarmos a história, nós vamos perceber que o mundo testemunhou muitas vezes o mau uso da razão. A razão, a inteligência, a capacidade de raciocinar, muitas vezes foi usada para o mal, para gerar conflitos, para criar confusões, desigualdades e todo tipo de problemas. E aí as pessoas tendem, diante disso, a tomar a razão como algo negativo, ou o exagero da razão, como as pessoas dizem. Essa pessoa é muito racional, ela é, privilegia demais a razão, o mais importante são os sentimentos. E aí o mundo, principalmente depois de 2 guerras mundiais, o mundo começou a pensar o seguinte: temos que dar vazão aos sentimentos, temos que dar vazão aos instintos. Isso é mais importante do que a razão. Eu lembro de uma cena do filme A Dama de Ferro, que retrata a vida da Margaret Thatcher, e, e ela já está assim, né, um tanto com alguns problemas de saúde e afetando inclusive a mente dela, mas ela está no médico. E o médico pergunta para ela: como a senhora está se sentindo? E aí ela descascou o médico, ela deu uma bronca no médico. Sabe qual é o problema da geração de vocês? Vocês só estão preocupados com o que nós sentimos, com o que as pessoas sentem. Vocês não têm que se preocupar com isso, vocês têm que se preocupar com o que eu estou pensando. O que eu estou pensando, isso é que é importante. Mas esse conflito é um conflito típico do nosso tempo. Bom, eu entendo o seguinte: a razão é o nosso instrumento superior. É pela razão que nós somos capazes de discernir as coisas, de separar as coisas, de saber o que as coisas realmente são, de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é conveniente, o que não é. Então a razão, na verdade, ela é o nosso instrumento para nós compreendermos a realidade, entendermos a verdade. E a partir dela é que nós podemos traçar os caminhos da nossa vida. É a partir da razão que nós podemos dizer que é melhor ir por aqui e não por aqui. E com isso também evitar as armadilhas da natureza. E evitar as armadilhas da nossa natureza, dos nossos impulsos, dos nossos instintos. Como que nós fazemos isso? Pela compreensão do que eles são através da razão. Por isso eu sempre vou continuar ensinando sobre a superioridade da razão. Toda vez que eu ensino, eu tenho isso por pressuposto. Não nego a emoção, pelo contrário, tem até uma aula que eu dou que eu ensino como a nossa animalidade e a nossa racionalidade estão interligadas e se completam. Não estou negando a nossa natureza, não é isso. Mas eu sempre vou ter a razão como aquela que nos serve de guia e de direcionamento. Claro que a razão ela pode se tornar fria, ela pode se tornar maléfica, ela pode ser mal usada, mas isso já é um pressuposto de que, ou um indício de que a razão também pode ser bem usada. E quando ela é bem usada, nós temos a nossa vida muito melhor direcionada. Por isso, eu sempre, sempre, sempre vou ensinar da superioridade da razão, porque eu acredito na força da razão e eu acredito que é pela razão que nós podemos nos tornar pessoas melhores.